Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao Caminho Cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do nosso Senhor, o Criador, do início ao fim. Então, prepare a sua Bíblia, sua mente e o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Chegamos ao grande finale do livro de Gênesis. Vamos ler os capítulos 48, 49 e 50, e eles são profundamente solenes, pois eles tratam de legados, bênçãos proféticas e o encerramento da vida de dois gigantes da fé, Jacó e José. O livro termina com uma nota de esperança, preparando o terreno para o que virá em Êxodo. Nesse episódio, encerraremos o primeiro livro da Bíblia, acompanhando os últimos dias de Jacó e José no Egito, momentos marcados por grandes bênçãos proféticas e a certeza de que Deus levaria seu povo de volta à terra prometida. Então, vamos juntos? Gênesis, capítulo 48. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus dois filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei essa terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Eu estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: põe-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os dois do colo de seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes nesse mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocou sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os teus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar as bênçãos. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Aleluia, que forte, glória a Jesus. Seguimos.
Gênesis capítulo 49. Jacó abençoou seus 12 filhos. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, seu pai. Ruben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeiras aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira e na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinhos, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas, e sem reclamar trabalhou como um escravo. Dan governará sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naphtali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos os atacam com violência e os perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes. Pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênção de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas, dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial: a morte e o sepultamento de Jacó. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados meus antepassados, na caverna que fica na terra de Efron, o Heteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ele fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. Glória a Jesus. Irmãos, como foi profético, né? Gênesis 49. Jacó profetizando sobre os seus filhos e ali falando com Judá, a linhagem do Messias, né? Todos os filhos, todos os descendentes de Judá seriam reis, governariam, né? De Judá veio rei Davi, e da linhagem do rei Davi, grandes reis, há mais de 2000 anos atrás,
nasceu da linhagem de Judá, Jesus. Aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória a Deus. Gênesis, capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou, no país de Canaã. Por favor, deixe-me sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram a cerimônia de sepultamento no terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Mizraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram como seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efrom, o heteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos que haviam acompanhado. Final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, eles os acalmou com palavras carinhosas, que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Eu tenho uma reflexão para deixar para vocês. Gênesis termina em um caixão no Egito, mas com a promessa viva no coração. É o lembrete de que nossa história aqui, meus irmãos, ela é passageira. Mas as promessas de Deus, elas são eternas. Não importa o que você está vivendo agora, não importa o diagnóstico que você recebeu, não importa a dor e o sofrimento que você está passando, isso vai passar. Amém? E antes de irmos, quero deixar uma pergunta como reflexão final. Que tipo de legado você está construindo hoje, meu irmão? Assim como Jacó e José, você tem vivido de forma que suas últimas palavras sejam de fé e esperança para as próximas gerações? Reflita sobre isso. O que você tem deixado de fé e esperança para sua família, para os seus amigos, para aqueles que caminham com você? E antes de irmos, vamos fazer uma oração? Ore comigo ou apenas confirme essa oração para a tua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por nos guiar através de todo o livro de Gênesis. Assim como abençoaste a vida de Jacó e deste paz a José, pedimos também que o Senhor nos ajude a terminar bem a nossa caminhada.
Que a nossa fé não morra conosco, Senhor, mas seja semente para os nossos filhos e para também os nossos netos. Que o teu propósito se cumpra em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Chegamos ao fim de mais uma etapa de nossa jornada. Terminamos Gênesis. Começa o legado à eternidade. E eu quero agradecer por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se este episódio falou seu coração, não se esqueça de compartilhá-lo com um amigo que talvez precise ouvir também a voz de Deus. Eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.